Olá, bem-vindos à nossa aula de Física, primeiro ano. Hoje, trabalhando a atividade avaliativa 3, referente ao mês de março, né? As habilidades que vocês irão desenvolver é construir e descrever modelos físicos que representem os fenômenos, tendo como foco o tema movimento, variações e conservações, e também caracterizar grandezas físicas fazendo medidas adequadas. A primeira questão a ser trabalhada ela é uma questão teórica. Então, irão pesquisar sobre esses detalhes em relação à partícula, né, e em relação a referencial e repouso, e, e resolverão essa questão, marcarão a atividade correta. Marcará a atividade correta. Na segunda questão, diz o seguinte: um móvel parte do quilômetro 30 indo até o quilômetro 80, de onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 18. A variação do espaço e a distância efetivamente percorrida são respectivamente. Então, observe o seguinte: nessa questão eu reformulei os dados, eu alterei os dados. Então, eu tenho dados alterados aí, não é o mesmo de vocês, dados alterados. Então, observe o seguinte, ele diz que o móvel ele está num trajeto aqui qualquer, né? E nesse trajeto ele parte do quilômetro 30 e vai até o quilômetro 80 desse trajeto, né? Dessa trajetória. E aí, do quilômetro 80 ele volta para o quilômetro 18, que está antes do 30. Lembrem-se que numa estrada ou numa reta, os números menores vão estar sempre à esquerda, né? Então eu vou ter o seguinte, ele parte do quilômetro 30, sai do quilômetro 30, vai até o quilômetro 80 aqui. E do quilômetro 80 ele volta até o quilômetro 18. Até o quilômetro 18. E daí ele quer duas condições. Ele quer a variação do espaço e a distância efetivamente percorrida. Então a variação do espaço, né? Variação do espaço. A gente chama de delta, né? Que é variação S, delta S. Então essa é a variação do espaço. A variação do espaço é dada por, no primeiro trajeto, ele parte de 30, vai até 80. Então eu vou pegar final menos inicial, né? 80 menos 30 mais o segundo trajeto, que ele parte de 80 e vai até 18. Então eu pego final menos inicial, 18 menos 80. E aí eu vou achar o espaço que vai ser igual. 80 menos 30 vai dar 50. Como 80 é maior, né? Conserva o sinal do maior e diminui. Mas aí aqui eu tenho esse resultado. 18 menos 80. Então eu vou pegar 80, tirar 18, né? 80, tirar 18. Do zero não dá para tirar 8, toma uma dezena emprestada que fica 7, aqui 10, né? 10 com mais 10 tira 8, fica 2. 7 tira 1, fica 6. Então vai ficar menos 62, porque conserva o sinal do que tem maior módulo, o 80 é maior em módulo, então o sinal vai ser o dele. E aí eu tenho variação do espaço, vai ser igual a mais 50 quilômetros, mais por menos dá menos 62 quilômetros, né? E aí eu tenho a variação do espaço, vai ser igual. Sinais diferentes, conserva o sinal do que tem maior módulo e diminui. 62 tira 50, fica 12 quilômetros aí. Bom, esse é o primeiro, né? E aí eu tenho a variação do espaço. Aí ele quer a distância efetivamente percorrida. Distância percorrida, né? Percorrida. A distância vai ser a variação, né? Vai ser a variação do espaço, só que dado em módulo. A variação do espaço dada em módulo. Módulo do espaço, da variação do espaço. Então, observe que aqui eu vou ter a variação do espaço 1, que ele começa de 30 a 80, então vai ser final menos inicial, ou seja, módulo de 80 menos 30, mais o módulo de
Aí ele parte de 80, vai até 18. Então, final menos inicial vai ser 18 menos 80 em módulo, que vai ser igual a... Aí aqui eu vou ter mais 50, e aqui eu vou ter menos 62, né? 18 menos 80, menos 62, em módulo. Então, se vocês observarem, eu tenho o seguinte, o módulo de mais 2 vai ser 2, né? O módulo de menos 2 vai ser 2 também. Ou seja, o módulo de um número é o valor absoluto dele, né? O valor absoluto de mais 2 é 2, de menos 2 é 2. Ou seja, vai ser o valor absoluto, o valor positivo no caso. Então, o módulo de mais 50 é 50, de menos 62 é mais 62, né? Então, somando 50 com 62, eu vou ter 112 quilômetros. Observe que eu tenho menos 12, que é o espaço, né? E ele utiliza a palavra respectivamente, então é na ordem. Primeiro veio variação do espaço, depois distância percorrida. Então, vai ser a letra B nesse caso aí. E aí, indo à terceira questão, nós temos o seguinte aí. Qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre 2.400 metros em 30 minutos? Bom, ele quer em quilômetro por hora. A velocidade média vai ser dada pela variação do espaço, pela variação do tempo. Então, a velocidade média vai ser dada por... O espaço aqui percorrido vai ser 2.400 metros, e aqui eu tenho 30 minutos, né? Por 30 minutos. Observe que a variação da velocidade aqui é em metros por minuto, mas ele quer em quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar 2.400 metros em quilômetros, né? Só dividir por 1.000. E eu vou pegar 30 minutos e dividir por 60, né? Aí eu transformo para hora. Então aqui eu transformei para quilômetro, aqui para hora. Então, pegar minuto, dividir por 60, encontro horas, né? Pegar quilômetro, dividir por 1.000, ou metro, dividir por 1.000, encontro quilômetro. E aqui eu vou cancelar dois zeros, aqui um zero com zero. Eu vou ter 24 por 10 vezes... Tá 3 sobre 6, eu vou multiplicar pelo inverso, vai ficar 6 sobre 3, né? Então aqui eu tenho 24, dá para dividir por 3, né? Que vai dar 8, e aqui vai ficar 1. Então fica 8 vezes 6, né? E aqui vai ficar 10 vezes 1, que vai ser 10. 6 vezes 8 dá 48, dividido por 10. 48 dividido por 10 é 4,8 quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora. Esse vai ser o valor, 4,8 quilômetros por hora, né? Na quarta questão, ele fala o seguinte: notem novamente que os dados estão alterados. Eu alterei os dados, né? Justamente para não ficar a mesma coisa. Na quarta questão diz: após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê, o rio Paraná, aliás, percorrendo cerca de 1.200 quilômetros, sendo que a velocidade vai ser de 3 quilômetros por hora, né? A velocidade média das águas, sendo que 3 quilômetros por hora vai ser a velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente... Observe que ele quer em dias. O que ele deu aqui? Ele deu a variação do espaço, né? A variação do espaço, que vai ser 1.200 quilômetros. Ele deu a velocidade, que vai ser 3 quilômetros por hora. Observe que o espaço é quilômetro e o tempo é hora. Eu vou encontrar o resultado aqui em hora, né? Primeiro eu encontro o resultado em hora, depois eu transformo esse resultado para dias, porque ele quer em dias, né? Mas o primeiro resultado que eu encontrar do tempo vai ser em horas. Então, observe um detalhe: eu tenho a velocidade média, a velocidade vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. E aí, multiplicando, colocando um aqui, multiplicando os extremos pelos meios, eu terei a seguinte condição, né? Delta S vezes 1 vai ser delta S, né? V vezes T. Então, eu tenho aqui
velocidade vezes a variação do tempo vai ser igual a 1 vezes ΔS, que vai ser ΔS mesmo. Velocidade está multiplicando, ele passa dividindo, então o tempo vai ser a variação do espaço dividido pela velocidade. Observe que a variação do espaço é 1.200, né? 1.200 quilômetros. E a velocidade é 3 quilômetros por hora, né? 3 quilômetros hora. Cancela quilômetro com quilômetro, eu pego 1.200 dividido por 3, vai dar 400 ou 400 horas, né? Aí essas 400 horas eu transformo para dia. Um dia tem 24 horas, então é só pegar 400 e dividir por 24. Aí eu transformei isso aqui em dias, né? Então, se eu pegar 400 e dividir por 24, 400 dividir por 24, eu vou ter 40 dividido por 24 dá 1 vezes 24 é 24, para 40 sobra. Do zero não dá para tirar 4, aqui vai ficar 13, aqui 10. 10 tira 4 fica 6, 3 tira 2 fica 1. Abaixo do zero fica 160. 160 dá aproximadamente 6, porque o 7 já passa, né? Se eu pegar 24 vezes 7, ó, 4 vezes 7, 28, vai 2, 7 vezes 2, 14, com mais 2, 16. Vai dar 168, é maior que 160. Então vai ser 6. Ó. Se eu pegar 24 vezes 6, 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 2, 12, com mais 2, 14. Dá 144. Diminuindo, aqui vai ficar 5 e aqui 10. 10 menos 4 dá 6. 5 tira 4 fica 1 e aqui fica 0. Fica 16 aqui nesse caso horas, né? E aqui é dias. Então dá 16 dias e 16 horas, né? Então nesse caso eu tenho 16 dias e 16 horas, né? 16 horas. Como eu quero apenas a quantidade de dias exatos, então são 16 dias, né? 16 dias, que vai ser a letra C, no meu caso aí. Na questão 5 diz assim: um menino sai de casa e caminha para a escola dando, em média, um passo e caminha dando um passo por segundo. E foi repetido aí, um passo, né? É um passo por segundo. O tamanho médio do passo é de 0,8 metros, ou seja, 80 centímetros, né? E se ele gasta 8 minutos no trajeto, a distância entre a casa e a escola em metros é. Então vamos observar o seguinte: eu tenho a velocidade média, que vai ser um passo por segundo, né? Um passo por segundo. O que isso quer dizer? Que vai ser assim, ó, um passo barra segundo. Segundo. Então, que é a mesma coisa dizer se vai ser um vezes um passo equivale a 0,8 metros, vezes 0,8 por segundo, né? Aqui é metros, aliás, 0,8 metros por segundo agora. 1 vezes 0,8 metros por quem? Segundo. E 1 vezes 0,8 é 0,8 metros por segundo. Essa é a velocidade imprimida que esse menino imprime ao caminhar, né? E aí ele diz o seguinte: ele vai gastar 8 minutos, que vai ser o tempo. Então, o tempo que ele gasta para chegar à escola vai ser 8 minutos. Esses 8 minutos eu vou transformar para segundo também. Então, porque tem que ficar na mesma unidade aqui da velocidade, né? Do tempo, mesma unidade de tempo que a velocidade tem. Então, está em minuto, eu vou transformar para segundo. Minuto para transformar para segundo, eu multiplico por 60. Então, 6 vezes 8 dá 48, dá 480 segundos. Esse é o valor do tempo aí. E aí eu quero o espaço percorrido. Quanto foi de espaço aí, né? Aquele que é a distância, na realidade, a distância entre a casa e a escola, né? E a escola. E a escola em metros. Aí colocou a palavra escala, mas é escola. Então, observe o seguinte: eu tenho a variação da velocidade, ou velocidade vai ser igual a variação do espaço pelo tempo. Como eu vou multiplicar os extremos pelos meios e eu quero o espaço, né, o espaço percorrido, então espaço vai ser igual a V vezes T.
V vezes t. Então, a variação do espaço vai ser igual à velocidade, que é 0,8, né? 0,8 vezes o tempo, que é 480 segundos. E aí eu tenho 0,8 por 480. 480 por 0,8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 8, 64, vai 6, né? 6. 8, 4 vezes 8, 32. 8 vezes 4, 32, né? Mais 6 dá 38. Aqui vai dar 0, 0 e 0. Então, aqui eu tenho 4, 8, 3. Tem uma casa após a vírgula, então tira uma casa, vai ficar 384, né? 384, nesse caso aqui, né? Metros, que é metros. Eu modifiquei aqui, esqueci de botar 384, né? Eu calculei outros números e aí não fiz a modificação. Então, no meu caso, eu imagine aí que vai ser a letra D, né? A letra D. Na sexta questão, tem o seguinte. Um automóvel percorre um quarto de sua trajetória com velocidade escalar média de 40 km por hora. E os outros 3/4 com velocidade escalar de 80 km por hora. Aí ele quer saber a velocidade escalar média em toda a trajetória, né? Nós vamos encontrar a velocidade escalar média aí. Então eu sei que a velocidade média, né? A velocidade média vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. Então eu tenho que encontrar o espaço e o tempo aí. Observe o seguinte, né? Que eu tenho uma trajetória aqui, nessa trajetória desse ponto aqui, de um ponto a outro. Suponha que seja entre duas cidades. A primeira parte, que vai ser 1/4, o espaço 1 vai ser 1/4 da trajetória, né? O tempo, a velocidade aqui, 1, vai ser de 40 km por hora. Quilômetros por hora. Já no 2 aqui, o espaço 2, que vai ser, ele vai ser os 3/4, né? 3/4 de x. E o tempo 2 vai ser ou a velocidade 2, aliás, né? Vai ser de 80 km por hora. 80 km por hora. Até chegar nesse ponto. Então, eu tenho essas duas trajetórias. A primeira, né? Uma trajetória, 1/4 da trajetória desse trajeto foi de 1/4. Os 3/4 foi de 80 km. 1/4 foi de 40 e os 3/4 foi de 80. Então, primeira coisa, eu tenho que encontrar o T1 aqui. Se observarem, eu queria que vocês prestassem minha atenção, que eu tenho assim, ó, velocidade vai ser igual, V1 vai ser igual a S1, né? De S1 por T1. Multiplicando os extremos pelos meios, eu tenho assim, V1 vezes T1 vai ser igual a S1. O V1 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ser S1 dividido por T1. Esse vai ser o T1, né? O T1 vai ser o espaço 1 dividido pela velocidade 1. Então, nesse caso, o espaço 1 vai ser 1/4 de x, né? 1/4 de x. E o V1 vai ser 40. Aqui, multiplicando, vai ser 1/4 de x vezes 40 sobre 1 vai ser 1 sobre 40. Então, vai ser 1 vezes 1 é 1x, né? 40 vezes 4 dá 160. Então, esse vai ser o tempo 1. O tempo 2 vai ser da mesma forma. O tempo 2 vai ser S2 sobre V2, né? S2 sobre V2. Então, S2 vai ser 3/4 de x, né? 3/4 de x sobre V2, que vai ser 80. E aí eu tenho 3/4 de x vezes, está 80 sobre 1, vai ficar 1 sobre 80 aqui. Eu multiplico pelo inverso, está dividindo, multiplico pelo inverso. 1 vezes 3 é 3x, né? E 4 vezes 8 dá 32, dá 380. Então, fica 3x por 380. E aí eu vou ter o T2 aqui, né? A variação de T, que vai ser T1 mais T2, né? Mais T2. Essa é a variação do tempo.
O T1 vai ser 1x sobre 160, né? 1x sobre 160, mais o T2 vai ser 3x por 320, 3x por 320. Se eu tirar o MMC de 160 e 320, vai dar 320 mesmo, né? Então, 320 dividido por 160 dá 2, 2 vezes x dá 2x, né? Mais 300, ou 320, aliás. 320 dividido por 320 vai dar 1, 1 vezes 3x é 3x. Então, aqui vai ficar 5x por 320. Esse é o tempo total, né? Então, eu tenho aqui, nesse caso, eu vou ter o espaço total, né? Daqui até aqui vai ser x, né? Por que que o espaço total vai ser x? Observe que a variação do espaço vai ser 1/4 de x no primeiro trajeto, mais 3/4 de x. Então, eu somando aqui 1 com mais 3 dá 4x sobre 4, né? Conserva o denominador que é 4. 4 dividido por 4 vai dar 1x, né? Então, eu sei que a variação do espaço vai ser 1x, a variação do tempo vai ser 5x sobre 320, 5x por 320. E aí eu quero a velocidade média aí, né? A velocidade média. É isso que eu vou querer. Então, nesse caso, eu vou achar o item 3 aqui, né? Fazer o item 3. Velocidade média vai ser igual a variação do espaço pela variação do tempo. A variação do espaço vai ser x. Tá aqui, ó. Variação do espaço, x, né? X, 1x. E a variação do tempo é 5x por 320. 5x por 320. Então, aqui eu vou ter um x, né, multiplicado, está 5x sobre 320, vai ficar 320 por 5x, né, 320 por 5x. Eu cancelo o x com o x, né, e aqui fica 1 vezes 320 é 320 dividido por 5. E eu vou pegar 320 e dividir por 5. Então, se eu tenho 320 e eu vou dividir por 5, o 3 não é divisível por 5, eu vou pegar o 32. Então, 6 vezes 5 é 30, para 32 sobra 2, né? Abaixo zero fica 20. Dá 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Então, eu tenho 64 aqui. Então, nesse caso, vai ser 64 quilômetros por hora, né? Que aí vai ser a letra B. Então, bom trabalho, bom estudo para vocês.